Chegou a hora do Você e o Doutor, que hoje traz como tema os problemas da tireoide, que é uma glândula responsável pela regulação de órgãos como o cérebro, o coração, o fígado e os rins. E cerca de 15% dos brasileiros adultos sofrem de distúrbios da tireoide. E para conhecer melhor esses riscos e aprender a preveni-los, nada melhor do que recorrer às orientações do médico de família, Dr. Antônio Spreuss. Doutor, eu já tenho uma dúvida, como é que eu posso identificar que eu tenho um problema na tireoide? Bom dia, Renatinha. Bom dia. Bom dia, César Filho. Sua pergunta é muito importante, porque a glândula tireoide é tão pequenininha, fica aqui no pescoço, e quem diria que ela pode trazer tantos problemas na nossa vida, né? Mas você pode identificar os principais sinais e sintomas da doença quando, hein? Quando você tem desconforto na garganta, porque ela cresce, comprime e às vezes até dá dificuldade de respirar. Também pode dar problema de alteração nos olhos. Você vai perceber que os olhos podem sair um pouco para fora. É o que a gente chama de exoftalmia. Além desse problema dos olhos, uma fadiga inexplicável. Vocês, principalmente as mulheres, sempre foram elétricas, agora não conseguem nem sair da cama. E como não faz muito atividade física pelo problema da glândula, pode ganhar muito peso ou pode perder peso se você tiver hipertireoidismo, o contrário, se ela funcionar demais. Além disso, alteração do sono. Quando a glândula não funciona, você dorme muito, mas se a glândula funcionar demais, você não dorme, você tem insônia. Então esses são os principais sintomas, né? Principalmente variação no humor, depressão, ansiedade, choro fácil. E como eu estou falando das vocês mulheres, lembra, queda de cabelo e pele seca é um chamativo importante. E finalmente, menstruação irregular. Você que ficava menstruando regularmente, de repente o ciclo pode começar a alterar bastante. Então esses são os principais sinais da doença. Agora, doutora, a tireoide, como você mostrou aqui, não é? Causa muitas alterações no corpo, no humor. Por que isso acontece? Então eu vou mostrar para você, César, e para todos de casa, por dentro, como que a glândula funciona. Como ela está no pescoço, ela libera o T4 e o T3, que são os hormônios responsáveis pela nossa usina nuclear. Então esses hormônios é que aumentam o nosso metabolismo no corpo. Além disso, a gente não pode esquecer que quem manda na tireoide é a glândula chamada hipófise. Essa glândula hipófise ou pituitária fica na base do crânio e ela libera um hormônio chamado TSH. Esse hormônio, que é o estimulante da tireoide, o hormônio estimulador da tireoide, ele age na tireoide, olha lá, e libera os hormônios. Então a tireoide funciona por ordem e comando da hipófise lá de cima. Então isso pode acontecer naturalmente, mas você vai ver nesse filme agora que de vez em quando o TSH tá bem fraquinho. Isso é quando a glândula começa a se alterar e dar os principais sintomas e sinais da doença. Agora, doutor, como é que eu descubro, né, se eu tenho hipo ou hipertireoidismo? Então, normalmente, o que a gente costuma fazer? A gente costuma pedir exames de laboratório. Então, você vai no laboratório, colhe exame de sangue para medir o quê? Você vai medir o TSH, que é liberado no cérebro, o T4 e o T3. E também nós pedimos ultrassom da tireoide, para saber se tem algum nódulo, algum cisto, se a glândula está grande, se a glândula está pequena. Isso ajuda muito. E no exame de sangue, nós podemos também pedir os anticorpos da tireoide, que muitas vezes o nosso corpo faz anticorpos contra a nossa tireoide, que é a doença de Hashimoto, ou a doença também que aumenta muito a glândula tireoide. Agora, doutor, quais são as doenças mais graves que um problema da tireoide pode causar? Então, César Filho, se a pessoa não faz diagnóstico e não sabe que tem doença na tireoide, ela pode desenvolver o quê? Problemas cardíacos. Então, de hipo, quando a glândula começa a trabalhar muito, a pessoa pode ter arritmia cardíaca, taquicardia ventricular, e isso, a pessoa vai para o pronto-socorro com arritmia. Chega lá, a gente vê que é a tireoide que é o responsável. Pode levar também a um quadro de cegueira. Os nossos olhos são muito alterados pela glândula tireoide. E se você não cuida de um hipertireoidismo, quando a glândula trabalha muito, você pode ter fratura dos ossos, osteoporose e até fratura. E finalmente, o pior, né, que é o câncer da tireoide, que quando você não faz diagnóstico e não trata, você pode perder a sua vida por ele. Por falar nisso, doutor,
como e quando um problema da tireoide pode virar um câncer? Então, normalmente a gente tem uma tireoide bonita que está aqui, ó. Essa aqui é uma tireoide normal, em forma de borboleta no pescoço, mas você pode nascer ou desenvolver um cisto, que está aqui. Cisto é uma bola de gude que tem líquido dentro. É benigno, não tem problema, não precisa tratamento, não tem nada, ó, é um cisto. Isso a gente diagnostica no ultrassom. Esse cisto pode evoluir por um nódulo misto. Nódulo misto é metade líquido e metade sólido. Também é uma doença benigna, que não traz nenhum problema. Mas a evolução também pode ser para onde? Para o câncer. Um nódulo da tireoide, por exemplo, esse nódulo pode ficar maligno e pode se transformar num câncer de tireoide, e isso tem que ser diagnosticado rápido. Agora, como que é possível fazer esse diagnóstico, doutor, para saber se esse nódulo da tireoide é benigno ou maligno? Através do exame de imagem, como a gente mostrou, tem que fazer punção, como é que é feito? Exatamente, nós fazemos uma punção. Então você vai para o laboratório, o médico vai fazer um ultrassom e com uma agulha fina ele faz um PAF, punção com agulha fina aspirativa. Tem uma anestesia local que você faz na pele, ele tira o material, põe no líquido e isso vai mostrar e vai fazer um exame de histologia completa para ver se as células são cancerígenas. Porque se for câncer, a gente tem que tratar o mais rápido possível. Existe a retirada da tireoide também, não é isso? Exatamente. Além do tratamento. Esse é o tratamento. Quando já está num estágio mais avançado, é isso? A gente tem que tirar mesmo. E já eu vou falar sobre como que tira a glândula. Ok, agora então vamos falar dos tratamentos. Se eu for diagnosticado, ok, tá lá, tem que tratar. Como é que faz? Bom, normalmente, se você, César Filho, tem um hipotireoidismo, se a tua glândula não funciona direito, o que você faz? A gente faz reposição hormonal. Tem remédio, já que você toma o resto da vida e é acompanhada por um endocrinologista. Mas pode ser que a glândula tenha funcionando muito, tem um hipertireoidismo. Então a gente tem bloqueadores do hormônio também, que você toma remédio. Se não resolver, a gente pode fazer uma iodoterapia com radioisótopos. Então você toma o iodo ou injetável o iodo e esse iodo vai queimar a tua glândula tireoide. Então ela vai diminuir de tamanho e vai ficar normal. Se não resolver, e se você tiver um câncer mesmo, o que a gente costuma fazer? A gente vai para o centro cirúrgico, o cirurgião de cabeça e pescoço faz uma incisão no pescoço, anestesia geral, ele tira o primeiro lobo e depois ele tira o outro lobo. Faz o que a gente chama de tireoidectomia total. Deixa um dreno embaixo da pele para tirar o hematoma, que normalmente pode fazer um hematoma. E depois de 2, 3 dias a gente tira esse dreninho e não tem nenhum problema. E aí você vai tomar o remédio da tireoide, o hormônio para sempre. Mas sempre com acompanhamento do seu endocrinologista. Mais uma vez tivemos aqui uma aula, uma consulta totalmente gratuita com o professor doutor Antônio Spreusser, que continua conosco através das nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue, entre lá, @hoje em dia. Ele vai responder as suas perguntas através das redes sociais do nosso programa. Eu, como sempre faço, deixo sempre uma pergunta aqui. Vou deixar mais uma, doutor. É mais comum problemas na tireoide nas mulheres do que nos homens? O senhor responde lá na rede social pra gente. Tá bom. Tá bom? Combinado.